Mamãe, vamos na cadeira. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo. E esse vídeo é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, porque estão acostumados com rotina e tal. E eu decidi gravar um pouquinho, né, esse vídeo para vocês, para que, por conta de algumas dúvidas, sempre tem alguém perguntando, né, alguma coisa sobre mim, e eu decidi nesse vídeo estar respondendo algumas pessoas, tá? Então, vou contar um pouquinho da minha história, né, na minha trajetória até aqui, e eu espero que vocês gostem, né, que parem aí para ouvir um pouquinho da minha trajetória. Eu nasci no sítio, o sítio é aqui perto, vizinho. Eu até cheguei a mostrar algumas vezes aqui no canal. Por 6 anos, eu acho, entre 6 e 7 anos da minha vida, eu morei lá nesse sítio. Meus pais já moravam lá há muito tempo, meus irmãos nasceram todos lá. E quando eu nasci, meu pai ainda estava lá nesse sítio. Eu tenho lembranças, assim, ótimas, né, que eu acabei contando um pouquinho aí no último vídeo eu acabei contando aí um pouquinho, né, que muitas vezes eu tô fazendo as coisas aqui e eu lembro de quando mãe tava fazendo quando eu morava lá com ela, sabe? Ela também morava assim, a gente morava, né, então assim, depois a gente mudou e tudo mais, mas do início nasci nesse sítio, cheguei a estudar numa escola muito distante, era Paraíso, hoje não tem mais escola lá, mas cheguei a estudar nessa escola, eu acho que por uns 2 anos, mas assim, eu faltava mais do que ia, porque era muito distante, não tinha transporte escolar na época, e eu acabei... Mãe me tirou da escola e tal, e eu entrei na escola depois que eu vim pra cá. Então, eu entrei com mais ou menos 7 anos, né? Eu perdi o pré, né? Que a gente chama pré, né? Então, o maternal, enfim, eu perdi. E depois a gente mudou pra cá, quando eu tava com entre 6 para 7 anos. A gente mudou pra cá, pra onde a gente mora hoje, onde o pai mora, que é ali embaixo na vila. E daí, né, começou uma nova trajetória, né? Eu comecei a estudar, né? Eu tenho poucas lembranças de lá do sítio, mas uma delas são a que eu falei, né? No vídeo anterior sobre mãe varrendo terreiro, sabe? Aquele terreiro que ficava limpo, gente, limpo, 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 sabe? Sabe aquela história que dá vontade de colocar um tapete na porteira? Pois bem, era assim. E com o passar dos anos, pai decidiu vir morar aqui.
comprou uma casa e deixou o sítio lá. Então, o pai comprou essa casa que ele mora hoje e deixou o sítio lá, e alguns dos meus irmãos ficaram lá, morando nesse sítio, né? Que até hoje ainda moram. E daí a gente veio pra cá, né? E daí foi quando começou assim uma nova trajetória, né? Muito pertinho da pista, como vocês veem, né, nos vídeos. Não tinha mais terreiro pra varrer, mudou assim totalmente a nossa vida, sabe? A casa era bem apertadinha. E daí eu comecei, no ano seguinte, eu já comecei a estudar. E daí mãe me matriculou na escola, e a escola aqui perto, que é a escola que Ingrid estuda hoje, sabe? E daí eu comecei a estudar, comecei a desenvolver, e até então eu era uma pessoa muito tímida, gente. Você não sabe o que é, nossa. Eu ia pra escola, eu só ficava lá assim, ó, parada, né? Eu tinha medo até de me mexer, pra vocês terem ideia, porque eu perdi aí parte, né? As crianças hoje, elas entram na escola aqui, onde eu moro, com 4 anos, mas tem lugares que entra com 3 anos, enfim, aqui é 3 anos, 6 meses, parece que já pega. E eu não via muita gente, eu não tinha amizade, assim, porque a gente tinha morado no sítio, e a amizade que tinha eram os meus irmãos, eram as pessoas que tinha perto, né? Então, quando eu fui estudar, para mim era tudo novo, porque eu tentei estudar, a mãe até chegou a me matricular, só que era muito distante, como eu falei. Eu acho que era mais ou menos 1 hora, sabe? De casa para lá para a escola. E era subindo ladeira, enfim, no tempo chuvoso, muita lama, então não tinha condições. E quando eu vim pra cá eu fiquei muito tímida. Mas, né, depois disso eu fui aí me acostumando e tal, e eu fui muito me dedicando, sabe? Eu sempre era uma menina que eu gostava de estudar, até os meus 12, 13 anos, vamos dizer assim. E daí eu não repeti mais, sabe? Então, assim, eu me atrasei no começo na escola, só que quando foi a depois, eu acabei aí adiantando, sabe? Porque eu fazia tudo muito direitinho e tal, e daí adiantou rápido. E quando os outros que estudaram pré foram estudar na rua, que aqui só é até o 6º ano, o 5º ano, e o 6º já faz na rua, então quando eles foram estudar, eu também já fui, porque eu já estava bem adiantada. E daí eu fui estudar na rua, aí totalmente diferente daqui, sofri um pouquinho também, mas assim, depois acostumei, né? E eu lembro que era só um horário que a gente estudava, eu estudava sempre à tarde, né? Então saía de casa assim, meio-dia, e voltava por volta de 5 horas, largava de 5 horas lá, então 5h30, 5h40, e quando eu chegava, gente, mãe tava com o meu almoço, sabe, que muitas das vezes eu não almoçava pra sair, e eu não gostava da comida da escola, então mãe me dava um dinheirinho e eu lanchava e tal. E quando chegava, a mãe tava com o meu prato lá, sabe? Um almoço quentinho, parecia que ela esquentava assim que eu tava chegando, sabe? E eu comia. E era a melhor sensação da vida. Aí comia, ia descansar, enfim. No outro dia eu já acordava, fazia as coisas com a mãe, porque nessa época eu já tava de 11 para 12 anos. E assim foi a minha infância, né? Logo depois de um tempo eu conheci o meu esposo, eu conheci ele, eu acho que eu ia fazer 13 anos, eu ainda estava com 13 anos, e daí com pouco tempo também a gente começou a namorar. Eu não tô dizendo aqui para as meninas namorarem cedo, nem casarem cedo, tá? Eu tô contando um pouquinho da minha história para que outras pessoas vejam, porque surgem muitas perguntas, né? Sobre com quantos anos eu casei e tal, enfim, essas coisas assim, sabe? Aí eu comecei a namorar, eu acho que ia fazer 13 anos ainda, sabe? Mas era um namoro assim, bem de bestinha, sabe? Sabe aquele namoro que você tem vergonha quando você vê a pessoa, que você não gosta, mas não quer estar perto, porque, enfim, era assim. E daí, depois aí passou-se, eu sei que a gente começou a namorar e passou 4 anos namorando, sabe? Agora, só que era aquele namoro bem respeitoso. E eu era evangélica na época, como sou hoje, porém, né, nesse tempo meu esposo não era, né? E mãe sempre falava pra mim, casa com alguém que seja evangélico e tal, mas eu meio que não ligava, né? Conselho de mãe meio que a gente não liga. E daí, graças a Deus, Deus me abençoou com uma pessoa muito boa, né? Que é o meu esposo. E daí a gente começou
a namorar e namorou por 4 anos. Quando eu tava com 15 anos e 6 meses, mais ou menos, quando eu tava com 15 anos e 6 meses, aí o namoro já tava sério e tal. O meu esposo, ele trabalhava, ele tinha o dinheiro dele, né? Era uma pessoa estruturada, vamos dizer assim. E daí a gente começou a ver uma possibilidade de comprar uma casa, porque já tava sério, né? O namoro e a gente já tinha certeza que a gente queria um dia casar. E daí meu irmão, ele tava vendendo a casa ao lado da casa de manhã. Era uma casa, é a casa que a gente tem hoje, né, que não é essa, né, a casa que a gente tem perto da casa de manhã, e era pegado com a casa de manhã. Então meu irmão, ele tava vendendo essa casa. E eu soube que ele tava vendendo, né, e tal, e eu fiz, uma boa opção, já que a gente já tá procurando assim uma casa. E daí eu falei na época, né, o meu esposo, que na época era namorado apenas. Eu falei, olha, o meu irmão tá vendendo a casa, só que ele era acostumado a morar, né? Ele morou muitos anos aqui e depois foi para outra vila lá em cima, mas assim, sem zoada de barulho de carro. E lá não tinha quintal, não tem terreiro, não tem nada. E ele começou a pensar, mas tu quer? Eu disse, quero, né? Porque eu quero ficar perto dele de manhã. E daí foi quando ele comprou a casa e pagou assim à vista mesmo. Não teve esse negócio de parcelar, não. Ele não gostava desse negócio, sabe? E daí ele pagou à vista e daí a gente começou a organizar a casa. Porque a casa, assim, a gente comprou só as paredes. Dentro ela tava toda, tipo assim, não tinha piso, faltava algumas paredes, não tinha instalação de energia, enfim, tava daquele jeito. A porta a gente teve que trocar, não prestava, então a gente comprou meio que as paredes. E daí foi quando a gente começou, né, a se dedicar, a gente já sabia que a gente tava fazendo isso pra casar, e daí ele resolveu falar com o painho, porque, enfim, a gente tava comprando casa e tudo, e não ter, como é que eu posso dizer, não ter falado, então ele falou pra Painho que a gente já tava pensando em casar e tal, e Painho falou, tá certo e tal. Foi daí que ele comprou as alianças, a gente não teve aquele noivado, aquela coisa, a gente colocou as alianças e tal, e tava tudo certo, e a gente tava ali esperando para o casamento, né? Eu sei que se passaram aí algum tempo, que eu não lembro, mas assim, meses, sabe? Enquanto isso, a gente tava ajeitando a casa, rebocando. Ele mesmo rebocou, ele só colocou pedreiro para fazer banheiro, que não tinha instalação, ele fez, enfim. E depois faltou a pintura. E a pintura foi comigo, né? Hoje eu não tinha coragem, mas na época eu subi na escada, sabe, para pintar em cima. E daí eu consegui pintar a casa toda, foi eu que pintei, porque ele trabalhava e chegava tarde. E a gente só tinha tempo assim de fazer alguma coisa na casa no final de semana, os dois juntos. Então ou eu ou ele tinha que, né? E como tava faltando só a pintura, eu fui pintar. Pintei, né, a casa, e daí a casa estava praticamente pronta, só tava fazendo falta na instalação. Foi aí que ele começou a fazer a instalação. Nesse tempo a gente não, a gente vai marcar o casamento no civil. Eu não queria casamento na igreja, eu nunca quis. Mãe queria pra mim, mas eu nunca quis. Então, assim, eu disse, não, a gente vai casar bonitinho, né? Mas como era o sonho de mãe e era o meu também, casar no civil, sair de casa casada, enfim. E depois, aí a gente vai marcar a data e tudo mais. A gente foi lá no cartório, marcou a data, tudo certinho e foi ali agilizar o resto das coisas. Isso, comprar móveis. Eu lembro que o Painho na época foi comigo pra escolher, porque tinha uma loja que o Painho gostava muito e era em outra cidade aqui, Jaqueira, sabe? E o Painho já comprava os móveis lá e eram muito bons. E daí a gente foi, eu lembro que a gente comprou cama, sofá, comprou mais algumas coisas. Outras ele tinha, tipo mesa, né? Fogão a gente comprou em Caruaru também. Então, assim, foi se encaixando as coisas. E daí a gente marcou e meio que a gente esqueceu dessa data, sabe? Eles não disseram a data exata do casamento. Eles só disseram que era tipo assim, próximo mês, aí vai marcar a data exata e a gente avisa. E daí eu lembro que uma tarde eu tava lá ajeitando, a gente tava dando os últimos retoques, mas ainda faltava organizar as coisas tudo dentro de casa, sabe? E daí o rapaz do cartório mandou um recado dizendo que o casamento era tipo assim, ele disse hoje o casamento era depois de amanhã, sabe? Então a gente ali foi agilizar tudo, né? Organizar tudo, as coisas, já deixar tudo prontinho e tal. E deu tempo, né? E a gente casou no dia 27 de fevereiro de 2013.
Então foi a data aí que a gente casou. E de lá pra cá a gente construiu aí uma história juntos, sabe? Então eu passei até os 16 anos na casa de mãe, eu casei com 16 anos. Lembrando que eu não tô falando aqui para as meninas casarem cedo, tá? Eu casei cedo porque eu vi que era certo pra mim. Pode alguém julgar e dizer assim, ah, mas você não sabia e tal, o que ele esperava, né, se descobrir pra vida. Eu ouvi muito na época pessoas que disseram assim, ela vai se descobrir pra vida e vai deixar ele na primeira oportunidade. E não, hoje a gente já tá com 11 anos juntos, graças a Deus, né, são 11 anos de casados. E eu só tenho que agradecer, sabe, a Deus por tudo, por ele ter reservado coisas tão boas pra mim. Na época, eu lembro quando a gente casou, a gente tinha sofá, cama, bem apertadinha a casa era, e uma mesa, um armarinho, que foi o irmão dele que deu. A gente comprou um fogão, e só, e uma cômoda que também foi o irmão dele que deu, que já era usada. Então, olha, a gente começou com isso, né? E daí ele não tinha moto na época, para trabalhar a gente era um sufoco, né? Ele tinha que ficar pegando carona com os outros, né? Enfim, pagava para ir com os outros, era tipo assim, sabe? E a gente passou, né, nessa casa, fui muito feliz por 5 anos. Depois de 1 ano de casado, Ingrid veio, né? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, Ingrid veio. E daí ela veio pra alegrar a nossa vida, sabe? Eu me sentia muito sozinha. Mesmo morando pertinho de manhã, eu me sentia muito só naquela época. E eu estudava, casei e continuei estudando, tanto eu quanto ele. A gente estudava juntos. Então, tipo assim, ele chegava do serviço 5 horas da tarde. Aí, quando era 6h30, a gente saía pra escola, à noite. Aí voltava, chegava em casa 10 horas, aí comia alguma coisa e ia dormir. Quando era no outro dia, 5 horas da manhã, ele saía para trabalhar. E essa foi aí foi a vida até a gente terminar. Terminei os estudos com 18 anos, graças a Deus. Quando eu terminei junto com ele. Ele também terminou mesmo ele sendo mais velho, mas ele parou de estudar para trabalhar, né? Então, depois ele terminou junto comigo. E a gente tá aí até hoje, né? Ele não era evangélico na época, eu também me afastei, mas depois eu voltei primeiro. Quando o Ingrid nasceu, eu voltei. E logo depois, eu acho que 1 ano e meio que eu voltei, ele foi crente, que ele nunca tinha sido, ele aceitou. E a gente tá vivendo até hoje, graças a Deus, né? Tem dado muito certo, sabe? A gente tem unido forças para tudo, gente, para tudo que vocês imaginam. E é isso, aí a gente passou 5 anos lá, depois ele ficou desempregado, sabe? Tinha dias que tinha serviço, tinha dias que não, e a gente sofreu muito com isso, porque quando ele estava com 3 anos, eu comecei a fazer o técnico em enfermagem, né? E estudei em Caruaru, saía de casa 4 horas da tarde, voltava meia-noite, né? Então, assim, foi bem difícil. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. E depois disso, quando eu tava aí, eu acho que com 8 meses de curso, faltava muito ainda. Quando eu tava com os 8 meses de curso, eu lembro que surgiu a oportunidade da gente vir pra cá e trabalhar aqui. E minha preocupação era de ir pra escola e vir à noite, porque lá era saltar do ônibus e entrar dentro de casa. Aqui tinha que, né, vir na estrada e tal. E eu tinha medo. Só que daí ele se propôs a me buscar, né? Eu descia só, porque eu saía de casa de dia, 4 horas da tarde, mas quando era meia-noite ele ia me buscar. De Ingrid, com moto, muitas vezes com Ingrid nos braços, uma sombrinha, mas ele foi. E daí, depois de 2 anos e 6 meses, eu terminei. Aí sim, eu disse, agora eu vou quietar, né? E depois disso veio a Alice, né? Então, assim, eu parei não quis trabalhar, não, agora é a hora de cuidar de Alice, porque de Ingrid viveu muito tempo com manhã, sabe? Porque era casa pegada e mãe cuidava e eu estudava, e enfim, né? Então, disse, não, Alice, eu vou cuidar, vou me dedicar a ela, a casa, porque desde quando eu casei foi correria. E aí, a Alice já tá com 3 anos e eu tô em casa, né, só indo pra igreja e cuidando aqui da casa e gravando aqui pra vocês, sabe? Então, eu quis contar isso porque sempre aparece dúvida, né? Sempre tem dúvida, né? Como que começou e, enfim, foi assim, meu povo. Aí hoje, graças a Deus, né? A gente tá aqui faz 6 anos, tá com 2 meses que a gente
decidiu sair daqui por uma questão que eu não gosto muito de comentar, mas você já sabe que as meninas, Ingrid, ela não tava dormindo, não tava conseguindo dormir, sabe? Era aquela agonia à noite, e a gente decidiu sair, só que não era o tempo de sair, né? E a gente acabou voltando novamente, e eu voltei assim, vibrando, muito feliz, e a gente tá por aqui. Eu não sei até quando, né? Porque aqui não é nosso. É como eu sempre falo, aqui não é nosso. Moramos aqui porque o meu esposo, ele trabalha aqui, né? Então, somos moradores da fazenda. Mas, assim, eu não sei até quando o patrão, né, eles podem... Amanhã ou depois eles podem vender para outra pessoa, né? Eles podem botar para fora, enfim, é tudo questão, né? Então, mas graças a Deus hoje a gente tá aqui e faz 6 anos, né? Que a gente mudou para cá, assim, a primeira vez faz 6 anos. E é isso, meu povo, estamos por aqui. Aqui a gente já conquistou muita coisa. Graças a Deus mudei todos os meus móveis, né? E tô aí em busca de mais algumas coisas, mais alguns objetivos. Tenho gravado aqui pra vocês têm visto, muitas vezes até bate o desânimo, dá vontade de desistir, mas a gente lembra de lá de trás e a gente segue, sabe? Mas é isso, aí hoje eu tenho 2 meninas, né? Por enquanto não quero mais e acredito que não vai ter mais, só se for da vontade de Deus. Mas assim, meu e do meu esposo mesmo, desde quando a gente casou, que a gente só fazia plano de 2, né? Ou era um casal, uma menina e um menino, ou então 2 meninas, ou então 2 meninos, a gente não sabia. Mas Deus nos abençoou com 2 meninas, então assim, pra nós já é o suficiente. Somos felizes com elas duas, né? Ingrid aí já tá uma mocinha, como vocês viram. Nos últimos vídeos, Ingrid tem me ajudado. Ela sempre, mamãe, você precisa de ajuda. Então, assim, né? Graças a Deus por tudo. Hoje, atualmente, eu tenho 27 anos. Em novembro eu faço 28. E estou por aqui, né? Enquanto Deus permitir, a gente tá por aqui. E eu sou muito grata, né? A toda a minha trajetória, sabe? Eu sou grata aos meus pais, sabe? Pai sempre foi, assim, o possível por mim. O que estava ao alcance dele, ele fez. E hoje eu que cuido deles, assim, né? Entre aspas, né? Porque eles se cuidam. Mas, assim, medicamento, sou eu que busco tudo, tudo, tudo. Deus tem nos abençoado com um carrinho. Já faz uns 4 anos que a gente tem esse carro. Tá velhinho, foi de painho, né? Eu peguei dele o carro. E Deus tem nos abençoado. Dorian também tem uma moto, sabe? Bem velhinha também, mas é o que ele busca a Ingrid na escola, enfim. E é isso. E a gente tá aqui batalhando para conquistar ainda mais nossos sonhos, né? Conquistar os nossos objetivos. Não tem sido fácil, não vou dizer para vocês que tem sido fácil, né? Tem dias pesados, né? Como na vida de todo mundo tem, mas Deus tem nos abençoado e é aquela coisa, né? 2 é melhor do que 1. Então, em 2 juntos, né? Eu e o meu esposo, a gente tem conquistado muitas coisas, sabe? E não só bens materiais, como assim, vida espiritual, né? Tem vezes que a gente para pra ler a Bíblia juntos. Isso é muito bom, sabe? Tem vezes que a gente para pra orar juntos. É lógico que eu não vou estar expondo essas coisas aqui, sabe? Eu não gosto de expor o meu casamento, vocês já sabem, né? Ele nem gosta de aparecer e também eu não vou estar. Às vezes, uma vez ou outra, assim, ele até, né, aparece, uma coisa ali, outra aqui, mas não é uma coisa que ele gosta de pegar a câmera e gravar. E eu também, né, respeito. Mas é isso, meu povo, só para contar um pouquinho da minha experiência até aqui, né? Graças a Deus, hoje já tem uns 9 anos que eu me converti de verdade, né? E que eu tô na igreja e Deus só tem me abençoado, de verdade. Pessoal, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu refletindo aqui, né, em tudo, a gente acaba contando a nossa história e sempre, né, há um momento de reflexão. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês, nunca deixem, né, ninguém dizer pra você que você não consegue, nunca deixe alguém dizer pra você que você não é capaz, sabe? Eu vi muito isso. Ah, você ouviu? Eu vi, gente, eu vi, né? Quando eu comecei a fazer o curso, disse que eu não ia saber aplicar, aplicar uma injeção, né? E eu passei, sabe, por tudo, gente. Passei por todos os estágios. Mesmo hoje, eu não estando exercendo, né? Eu sei, né? No tempo, quando eu comecei, né, a fazer estágio, a ferir pressão, essas coisas assim, as pessoas da minha cidade e algumas pessoas, né? Deixa eu contar direitinho pra vocês. Posicionei até o celular aqui pra contar direitinho pra vocês. Eu comecei a fazer estágio em Caruaru,
Só que depois, né, eu precisei pagar posto de saúde. E eu vim pagar postinho aqui na minha cidade, assim, no distrito, aqui em Igarapeba. E daí, teve algumas pessoas que foram lá, pessoas daqui da minha região que me conhecem e tal, e era dia de médico, e essas pessoas foram se consultar lá e eu tava estagiando no dia. Então, o médico pediu para estar aferindo a pressão, porque antes de ir pro médico, você afere a pressão, para entrar pro médico, para poder o médico ali, né, saber quanto tá e tudo mais, né, assim que funciona. Pois bem, a pessoa foi lá, aferiu antes em casa, na casa dos filhos, da uma família lá, e quando chegou, ele voltou, e quando chegou lá, ela falou, foi na hora de aferir a pressão e tal, e a pressão deu alterada, porque essa pessoa tem pressão alta. Até então eu não sabia que ela tinha pressão alta, mas quando eu vi, tava alterada a pressão dela, né? Tava alta. E daí eu falei pra ela, olha, tá alto um pouquinho, né? E coloquei lá no papel. Aí ela pegou e falou assim, não tá alto, porque eu olhei na casa do meu filho agora e não tá, né? Não tá alta. Aí eu fui e olhei de novo, eu disse, senhora, tá. Aí ela pegou e saiu de dentro ali e da sala e foi lá no médico. Quando o médico chamou ela, falou, olha, doutor, a menina ali que tá estagiando, porque ela sabia, lógico que eu tava estagiando, ela falou assim, olha, doutor, a menina ali que eu tô estagiando, ela falou que a minha pressão tá alta. Só que eu olhei em casa e não está, sabe? Aí ele pegou, mandou ela voltar lá e disse, peça pra ela olhar de novo, dar uma olhadinha novamente. Aí ela foi, quando chegou lá, disse, olha, o doutor disse que a senhora que você olhasse, porque eu olhei e tava dando errado. Tava certo e agora tá errada. Aí eu olhei novamente. Aí eu disse, bora lá. Aí eu olhei, tava a mesma coisa. Aí eu voltei lá, toquei na sala e ele abriu. Era muito bom o médico, sabe? Muito atencioso e tal. E eu disse, doutor, olha, eu olhei e tá realmente esse. O senhor quer fazer a aferição pra ver? Aí ele falou assim, não, afira aí, eu olho. Aí ele olhou, né? Ficou olhando e eu aferindo. Aí quando ele olhou, ele falou assim, não, é isso mesmo, tá assim mesmo, tá alterada mesmo. Aí foi quando ele perguntou, a senhora tem pressão alta? Aí ela falou assim, tenho. Aí ele falou assim, onde é a casa do seu filho? Aí ele disse, fica ali na outra rua por trás. A senhora veio andando, aí ela disse, vim. Ela disse, por isso que deu alterada. Aí olhou, e ela tava olhando também no digital. E no digital muitas vezes muda, muitas vezes dá alterado, dá menos, enfim. Né? E ela fez isso comigo, sabe? Então eu passei por cada uma que vocês não têm noção. Então, assim, o que é que eu deixo pra vocês? Nunca deixem dizer que você não consegue, que você não pode. No começo eu fiquei triste, sabe? Frustrada, gente. Meu Deus do céu. Mas depois eu disse, é só um alerta que eu tô no caminho certo, sabe? E terminei, gente, graças a Deus, né? Não reprovei nenhuma matéria, sabe? Passei assim todas, né? E terminei o curso, graças a Deus. Já faz aí 2 anos, viu? Que eu terminei, de 2 a 3 anos já. Não tô exercendo, não é uma coisa que eu diga, eu tenho muita vontade de exercer, né? Na época eu tinha, mas depois os pensamentos vai mudando e tal. Mas se eu precisar, gente, ir trabalhar nessa área, eu vou, né? Porque é uma profissão, eu tenho a profissão. Mas assim, não é fácil, porque as próprias pessoas da sua cidade, muitas vezes da sua família, muito conhecidos seu, que muitas vezes dizem ser amigos seu, muitas vezes são elas que desacreditam e querem colocar na sua mente como você não é capaz, sabe? Mas no final dá tudo certo, né? No final a gente vence, no final tudo se encaixa, sabe? Então, assim, nunca deixe, né? Persevere, né? A palavra é perseverança, né? Quando eu vim morar aqui, disseram que eu não vinha, né, que eu era acostumada a estar pra cima e pra baixo, tipo assim, sair de um carro, já entrar pra dentro de casa, vir da escola, entrar pra dentro de casa, e que eu não ia colocar o pé na lama. E graças a Deus eu tô aqui há 6 anos, sabe? E eu gosto daqui, como vocês sabem, né? Então, as pessoas não conhecem sua vida, não conhecem sua história, não conhecem sua trajetória, mas elas querem colocar aquilo que você não é, sabe? Então não deixem, né? Se você é evangélico, comece a buscar, sabe, a Deus. Peça força a Ele, sabe, que o Senhor, Ele dará, né? Deus, Ele dará,
né, estratégia. Eu sempre digo que Deus, ele dá estratégia, né, para que a gente vença os obstáculos, porque na Bíblia está escrito que no mundo tereis aflição, né, mas o Senhor, ele já venceu por nós. Então basta agora a gente se colocar, né, na posição, esperar, porque Deus, ele faz, viu? Então nada dos nossos sonhos é impossível, basta a gente batalhar, buscar. Tá bom? É isso, eu só queria contar essa experiência pra vocês, porque muitas vezes daí do outro lado pode ter alguém passando por isso, né? E às vezes, eu vou desistir porque não dá certo. Dá, gente, né? Quando as pessoas dizem que não, que você não sabe, que você não quer, que você não pode, enfim, é porque você tá no caminho certo, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí alguma coisa, algum comentário, né, pra mim saber. Lembrando que eu não tô aqui incentivando ninguém a casar cedo. As meninas estudem, trabalhem, seja independente, sabe? Porque não é todo mundo que tem a sorte que eu tive de ter um esposo assim, né? De ser assim. Então estudem, batalhem, né? Porque o meu medo e o medo de manhã também era casar e ele não deixar mais eu estudar, mas graças a Deus foi tudo contrário. Hoje, se eu quiser estudar, ele dá o maior apoio, se eu quiser trabalhar, ele vai, enfim, né? Então é isso, meu povo, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.